Vale dos Reis, Luxor, 1961. Uma equipe britânica se aventura 14 metros abaixo da superfície escaldante. Eles buscam ouro, joias, tesouros, mas o que encontram vai muito além de suas expectativas mais sombrias. Uma câmara secreta, paredes adornadas com hieróglifos vibrantes em tinta vermelha. O vermelho, a cor reservada para os textos de maior perigo. E no centro, envolto em linho ancestral, um papiro com 41 metros de extensão. O papiro Harris da necromancia. Quando o egiptólogo sênior concluiu a decifração das primeiras linhas, ele simplesmente abandonou o projeto. Recusou-se a prosseguir. Sua única declaração: isso jamais deveria ter sido encontrado, pois aquele papiro não continha orações fúnebres convencionais. Não eram encantamentos de proteção. Era um manual, um protocolo detalhado, instruções precisas sobre como despertar os mortos mumificados. E a descoberta mais perturbadora de todas, evidências incontestáveis de que o ritual foi executado, várias vezes, com um sucesso meticulosamente documentado. Hoje, você vai testemunhar o que os arqueólogos mantiveram oculto por 6 décadas. O verdadeiro propósito da tumba KV-65. Por que foi construída isolada das tumbas reais? Por que não continha uma múmia? Por que as inscrições foram feitas em tinta vermelha e não esculpidas em pedra como de costume? KV-65 não era uma tumba. Era um laboratório ritual, um palco para o impensável. O papiro Harris detalha 7 fases de um processo que os antigos egípcios chamavam de Sa-Ankh, literalmente, o retorno da respiração. Não reencarnação, não ressurreição mística, mas a reanimação física de um corpo mumificado. E aqui está o ponto que vai fazer você questionar tudo o que pensa que sabe sobre o Antigo Egito. O papiro não emprega linguagem metafórica. Ele utiliza terminologia médica precisa, descreve anatomia com detalhes inacreditáveis, especifica tempos exatos, enumera materiais com precisão cirúrgica. Os escribas que elaboraram esse texto possuíam um conhecimento do corpo humano que a medicina ocidental só viria a dominar no século XIX. Eles sabiam que o coração não pensa, é o cérebro. Eles conheciam a circulação sanguínea, 3.000 anos antes de William Harvey. Eles entendiam a função dos órgãos com uma precisão assustadora, e eles usaram esse conhecimento para realizar algo que a nossa ciência moderna considera impossível. Ao final desta jornada, você vai entender completamente, primeiro, a verdadeira função dos templos da cura, os centros médicos egípcios que figuram em todos os registros, mas cujo propósito nunca foi totalmente compreendido. Segundo, porque múmias da 18ª dinastia exibem evidências de procedimentos pós-morte que não fazem sentido em um contexto funerário comum. Terceiro, o que os papiros médicos de Ebers e Edwin Smith realmente descreviam quando mencionavam a renovação do Ba. E, finalmente, porque o faraó Akenaton destruiu sistematicamente todos os templos relacionados a esses rituais, executou os sacerdotes envolvidos e tentou apagar qualquer referência ao Sa-Ankh de todos os registros. Porque o que ocorreu na 18ª dinastia não foi uma revolução religiosa, foi uma contenção, uma quarentena, um esforço desesperado para impedir algo que havia escapado completamente do controle. 1961. A tumba KV-65 é oficialmente classificada como Câmara de Armazenamento Não Identificada. O relatório de escavação contém apenas 3 páginas. Algo extremamente incomum para uma descoberta no Vale dos Reis. O arqueólogo responsável, Ricardo Albuquerque, remove o papiro e o transporta pessoalmente para o Cairo.
Ele não permite que nenhum membro da equipe o examine. Ele não tira fotografias completas. Publica apenas fragmentos selecionados. O papiro completo desaparece nos arquivos do Museu Egípcio por 42 anos. Em 2003, durante uma catalogação digital, uma pesquisadora júnior chamada Fernanda Costa encontra o documento completo e comete o erro de fotografá-lo por inteiro e iniciar uma tradução independente. 3 semanas depois, ela é removida do projeto. Seu acesso ao museu é revogado. Suas anotações são confiscadas. O motivo oficial: violação de protocolo de preservação. Mas Fernanda já havia enviado cópias para 2 colegas de confiança. Um deles era meu contato no Cairo. Foi assim que tive acesso à tradução completa. O que ela descobriu transforma completamente nossa compreensão da medicina egípcia. O papiro Harris começa com uma inscrição que não aparece em nenhum outro documento egípcio. Este conhecimento pertence à Casa da Vida de Heliópolis, escrito no ano 12 do reinado de Amenhotep III, para ser usado apenas pelos curandeiros sagrados, sob pena de execução imediata. Que nenhum leigo leia estas palavras. O que está escrito aqui retorna aos mortos, e isso não deve ser feito levianamente. Curandeiros sagrados, uma categoria de sacerdote médico que surge raramente nos registros, sempre associados a procedimentos extremos, sempre operando em segredo. O papiro então descreve o Sa'ankh em 7 fases meticulosas. Fase 1. Abertura primordial. Abrir o corpo. Não a mumificação tradicional. Algo diferente. O texto instrui a fazer incisões precisas em pontos específicos do corpo, mas não para remover órgãos, para acessá-los, para a preparação. Corte ao longo da linha que se estende do externo até o umbigo. 3 dedos para a de esquerda. Evite o vaso grande. Você precisará dele íntegro. Eles sabiam sobre a artéria aorta e sabiam que precisariam dela funcional. Aqui, a história muda completamente, porque em 2011, uma equipe da Universidade de Manchester realizou tomografias em 52 múmias da Dakiuda dinastia e encontraram algo inexplicável. 12 delas, quase 25%, apresentavam incisões que não correspondiam a nenhum procedimento de mumificação conhecido, cortes precisos, cirúrgicos, exatamente nos pontos descritos no papiro Harris, e todas as 12 tinham algo em comum, sinais de que foram mumificadas, armazenadas por períodos variados e então reabertas. Os cortes de mumificação mostravam cicatrização de tecido. Os cortes do Sa'ankh. Não. Alguém estava abrindo múmias. Não para roubo. Não para estudo. Para executar procedimentos nelas. E a datação por carbono revelou algo ainda mais perturbador. Os procedimentos foram realizados décadas após a morte original. Fase 2. Segredos ocultos. O papiro descreve a preparação de uma substância chamada essência divina. Literalmente, perfeição completa. Uma mistura de 47 ingredientes, incluindo resina de terebinto, natron purificado, 7 vezes, mel de abelhas alimentadas, apenas com flores de lótus azul, sangue de touro negro sacrificado em lua nova, e o ingrediente mais controverso, tecido cerebral de um sacerdote vivo que se ofereceu voluntariamente. A essência divina deve ser preparada durante 9 noites. Na 10ª noite, sob a estrela Sírius, quando ela tocar o horizonte, a mistura se tornará translúcida como água, mas espessa como óleo. Apenas então estará pronta. Em 1973, um químico chamado Antônio Souza tentou recriar a fórmula usando os ingredientes listados.
Após 9 dias de preparação ritual exata, a mistura transformou-se exatamente como descrito, translúcida, viscosa e estranhamente preservativa. Quando ele colocou o tecido orgânico nela, o tecido não apenas se preservou, mostrou sinais de atividade celular residual por até 40 horas. Impossível segundo nossa biologia, mas documentado em laboratório. Lucas nunca publicou esses resultados. Seus cadernos de laboratório estão selados nos arquivos da Royal Society. Fase 3. Abseneb, renovação do coração. Com a lâmina de obsidiana, abra o peito entre a 4ª e 5ª costela. Remova o coração com cuidado, mantendo os vasos grandes conectados. Lave o coração na essência divina por 1 hora completa. Durante este tempo, mantenha o corpo inclinado com a cabeça mais baixa que os pés. Isso manterá o sangue nos vasos. Eles entendiam gravidade, circulação, preservação de perfusão sanguínea. Quando o coração estiver limpo, massageie-o gentilmente. 3 apertos por cada 10 contagens. Continue até que o coração comece a expulsar a essência divina de volta pelos vasos. Compressões torácicas, ressuscitação cardiopulmonar. 3.000 anos antes de serem descobertas. Fase 4, Ka'ank, retorno da força vital. Esta é a fase mais detalhada e mais perturbadora. Prepare 7 braseiros ao redor do corpo. Em cada um, queime acácia, mirra e o cabelo do morto preservado de quando ainda vivia. A fumaça deve envolver o corpo completamente. Isso não é ritual místico, é química atmosférica. A acácia, quando queimada, libera compostos relacionados a DMT. A mirra contém sesquiterpenos que afetam a atividade neural. Combinados em ambiente fechado, criam uma atmosfera rica em compostos psicoativos. Mas o propósito não era alterar a consciência dos vivos. Era estimular a atividade residual no cérebro do morto. Enquanto a fumaça envolve o corpo, o curandeiro sagrado principal deve colocar suas mãos sobre a cabeça do morto, dedos nos pontos onde a caveira se encontra. Pressione firmemente e recite as palavras do despertar 77 vezes. Os pontos descritos correspondem exatamente às suturas cranianas, onde o crânio é mais fino e qualquer vibração se transmitiria diretamente ao cérebro. E as palavras do despertar, quando analisadas linguisticamente, são sons de frequência específica, entre 7 e 13 Hz, a faixa exata das ondas cerebrais alfa, associadas ao estado entre sono e vigília. Eles estavam usando ressonância acústica para tentar estimular a atividade cerebral. Em 2018, aconteceu algo que mudou tudo. Uma equipe de bioarqueólogos examinou a múmia de Usermontu, um nobre da 18ª dinastia encontrado em uma tumba menor perto de KV-65. A múmia apresentava as incisões do Sa'ankh descritas no papiro. Mas ao fazer espectroscopia de massa dos tecidos, encontraram algo chocante: traços químicos de essência divina nos vasos sanguíneos, resíduos de acácia e mirra nos pulmões. E o mais perturbador, padrões de dano celular consistentes com reperfusão. Quando o tecido privado de oxigênio subitamente recebe fluxo sanguíneo novamente. Os tecidos de Usermontu mostram evidência de que, em algum ponto após sua morte e mumificação inicial, sangue circulou novamente pelo seu corpo. O radiocarbono confirma, Usermontu morreu em aproximadamente 1380 AEC, mas os compostos químicos em seus tecidos datam de 1350 AEC. 30 anos depois de sua morte, alguém executou o Sa'ankh nele, e tem mais. A análise do tecido cerebral revelou algo que nenhum cientista consegue explicar.
padrões de atividade elétrica residual fossilizada na estrutura neural, como se neurônios tivessem disparado após a morte. Um dos pesquisadores, Dr. Thomas Müller, disse off-record: "Não estou dizendo que eles ressuscitaram mortos, mas algo aconteceu naquele corpo após a mumificação, algo que envolveu atividade biológica que não deveria ser possível." Fase 5. Já. Palavras de comando. Quando o coração começar a pulsar novamente, quando os dedos começarem a contrair, quando as pálpebras tremularem, é hora de falar ao morto. Use apenas as palavras sagradas. Nunca use linguagem comum. O morto retorna confuso. Retorna sem memória completa. Retorna precisando ser guiado. Aqui o papiro faz algo extraordinário. Lista 118 frases específicas, comandos diretos, instruções simples: abra seus olhos, mova sua mão direita, fique de pé, caminhe para frente. Não são orações, são testes neurológicos, comandos progressivos de complexidade crescente. Exatamente o que um médico moderno faria para avaliar função cerebral e motora. E ao lado de cada comando, há anotações. Se os olhos não abrirem após 77 repetições, o Saank falhou. Interrompa. Se os dedos moverem, mas o braço não, o K está apenas parcialmente retornado. Continue. Se ele ficar de pé, mas cair, os vasos das pernas não foram adequadamente preparados. Recomece da fase 3. Isso é protocolo médico, diagnóstico sistemático, resolução de problemas. Fase 6. Rekba, conhecimento da alma. Esta fase é profundamente perturbadora. O morto retornado não será como era. Sua memória será como fragmentos de cerâmica quebrada. Ele lembrará sons, mas não palavras. Rostos, mas não nomes. Emoções, mas não suas causas. Não tente restaurar quem ele foi. Isso causará loucura. Em vez disso, ensine-o novamente, como criança. Comece com movimento, depois alimentação, depois linguagem simples. Apenas após lua cheia completa, tente memórias mais profundas. Então vem a parte que explica por que esse conhecimento foi eventualmente destruído. Saiba que o morto retornado não vive verdadeiramente. Ele existe, ele move, ele pode aprender. Mas o K nunca retorna completamente. Algo permanece além. O retornado é uma sombra, útil, mas não humano. Eles sabiam. Os médicos egípcios entendiam que estavam criando algo incompleto e têm registros do que fizeram com esses retornados. Textos administrativos da 15ª dinastia mencionam servidores silenciosos, trabalhando em templos, trabalhadores que nunca falavam, nunca dormiam, executavam tarefas repetitivas indefinidamente. Uma estela fragmentada de Karnak descreve: aqueles que retornaram do Duat servem nos salões internos. Eles não comem, não bebem, não param. São abençoados por Anubis, mas temidos pelos vivos. Não eram escravos. Eram múmias reanimadas, sendo usadas como mão de obra. Fase 7. Senecta, vida contínua. A fase final não é sobre o ritual, é sobre manutenção. O retornado deve receber essência divina a cada 3 dias. Sem isso, ele começará a degradar. A carne ficará negra, os movimentos ficarão rígidos. Eventualmente, ele cairá e não se levantará novamente. Se você deseja manter o retornado por anos, deve substituir a essência divina em seus vasos a cada lua nova. Isso requer reabrir o peito. O retornado não sentirá dor. Mas outros curandeiros sagrados devem segurá-lo, pois o corpo resistirá por instinto. E aqui vem a linha mais chocante de todo o papiro Harris da necromancia.
Nós mantivemos o grande sacerdote Amenemhat retornado por 14 anos. Ele serviu bem. Quando finalmente se deteriorou além da restauração, o queimamos com honras. Que Osíris receba seu Ka finalmente. 14 anos. Eles mantiveram um homem, vivo, por 14 anos após a sua morte. Através de intervenções médicas repetidas. Inacreditável. Se você está assistindo até aqui, você entende que a história do Antigo Egito é muito mais complexa do que aprendemos nos livros. Múmias não eram apenas uma forma de preservação para a vida após a morte. Para alguns sacerdotes, eram preparação para um retorno literal. Inscreva-se neste canal, porque estamos apenas começando a desvendar os segredos médicos do Egito Antigo. Próximo vídeo, o papiro Edwin Smith e as cirurgias cerebrais da 12ª dinastia. Deixe seu like se isso mudou sua visão sobre os egípcios. E comente, você acha que os curandeiros sagrados realmente funcionavam? Ou estamos interpretando mal os textos? 1351 AEC. Amenhotep IV sobe ao trono. Em 3 anos, ele muda seu nome para Akhenaton e inicia a mais radical transformação religiosa da história egípcia. A versão oficial, ele introduz o monoteísmo, cultuando apenas Aton. O disco solar. A verdade que o papiro Harris da necromancia revela, ele estava fazendo quarentena, porque em 1354 AEC, algo saiu terrivelmente errado em Heliópolis. Um texto administrativo contemporâneo, encontrado em Amarna, descreve: ordem do faraó, selar o templo da cura em Heliópolis. Nenhum sacerdote deve entrar, queimar tudo que está dentro, executar qualquer curandeiro sagrado que resista. E de um fragmento de carta de um oficial chamado Tales, os servidores silenciosos se multiplicaram. Eles não param quando deveriam, não obedecem mais, vagam pelos corredores. Alguns atacaram sacerdotes vivos. Precisamos de tropas, precisamos de fogo. A prática do Saank, a abertura primordial, havia se tornado epidêmica. E os retornados estavam se tornando incontroláveis. Akhenaton não teve escolha. Ele fechou todos os templos da cura. Executou todos os curandeiros sagrados que conheciam o ritual. Destruiu os templos onde a abertura primordial era praticada. E para garantir que ninguém nunca retomasse a prática, ele mudou toda a religião egípcia. Remove Anubis, Osíris, todo o panteão associado à morte e renascimento. Introduz Aton, um deus solar, de vida, sem conexão com o submundo. Foi a maior operação de contenção da história antiga e quase funcionou. Mas o papiro Harris da necromancia sobreviveu. Escondido em KV-65, uma câmara que não era tumba, era arquivo, bunker de preservação de conhecimento perigoso. Hoje, olhamos para as múmias egípcias como curiosidades arqueológicas, corpos preservados de uma civilização antiga que acreditava ingenuamente em vida após a morte física. Mas, e se estivermos interpretando tudo errado? E se a mumificação egípcia não era sobre preservar o corpo para uma vida espiritual futura, mas sobre preservar o corpo para uma possível reanimação física? Pense nos detalhes absurdos que eles seguiam: remoção cuidadosa de órgãos, mas preservação deles em vasos canópicos, não destruição. Por que preservar órgãos de alguém que está morto para sempre? Preservação especial do coração, sempre deixado no corpo. O coração será necessário para julgamento, dizem os textos, ou o coração seria necessário para recirculação. Técnicas elaboradas de desidratação com natron, não apenas para preservação, mas para manter tecidos viáveis para futura reidratação. Resinas específicas, que pesquisas modernas mostram ter propriedades antimicrobianas e de preservação celular
extraordinárias. E o mais revelador, orientação precisa do corpo, sempre cabeça ao norte. Não por misticismo, mas porque o campo magnético terrestre está alinhado norte-sul, e campos magnéticos afetam a atividade neural. Cada detalhe da mumificação egípcia faz sentido perfeito, se você assume que o objetivo real era manter o corpo em estado viável para possível futuro Sa'ankh, abertura primordial. A elite egípcia não estava se preparando para um céu mítico, estava se preparando para um retorno literal. Contavam com curandeiros sagrados do futuro para executarem o ritual neles. E tem evidências de que tentativas ocasionais continuaram, mesmo após Akhenaton. Múmias de períodos posteriores mostram sinais de reabertura, câmaras funerárias com equipamento médico que não faz sentido para um enterro, textos fragmentados que referem àqueles que dormem esperando despertar. A tradição nunca morreu completamente, apenas foi subterrânea. E aqui está a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Se a tecnologia e química egípcia permitiam alguma forma de reanimação temporária de tecido morto, o que nossa tecnologia moderna permitiria? Temos máquinas de circulação extracorpórea que fazem o que a essência divina fazia, manter perfusão em tecidos. Temos estimulação cerebral profunda que faz o que as vibrações acústicas faziam, ativar regiões neurais específicas. Temos protocolos de ressuscitação que funcionam horas após parada cardíaca. E temos casos documentados de pessoas mortas, por períodos prolongados, sendo ressuscitadas com função cerebral parcialmente intacta. Ana Paula Bogenholm, 1999, sobreviveu a 40 minutos de parada cardíaca total após hipotermia severa. Recuperou-se quase completamente. Valéria Thomas, 2008, sem atividade cerebral por 17 horas. Acordou. Recuperação total. O que os egípcios estavam fazendo não era magia, era medicina extrema. Além dos limites éticos, além da compreensão de seu tempo, mas fundamentada em conhecimento real de fisiologia e química. E a razão pela qual esse conhecimento foi tão violentamente suprimido não foi porque não funcionava, foi porque funcionava bem demais. Criava seres que não eram mais humanos, que existiam em um estado entre vida e morte, úteis como ferramentas, mas perdidos como pessoas. E quando uma civilização inteira começa a ver a morte não como fim, mas como estado temporário reversível, quando os vivos começam a conviver regularmente com os retornados, a própria estrutura da sociedade colapsa, porque se a morte não é permanente, nada é sagrado. Se os mortos podem retornar, onde fica a justiça, a herança, o significado da própria vida? Akhenaton entendeu isso. Por isso, destruiu tudo. Mas o conhecimento sobreviveu. Em KV65, no papiro Harris da necromancia, e agora em arquivos digitais espalhados por universidades do mundo. A questão não é se o Sa'ankh, a abertura primordial, funcionava. As evidências sugerem fortemente que sim, em algum nível. A questão é, agora que sabemos que é possível, deveríamos tentar novamente? Os egípcios decidiram que não. Pagaram um preço civilizacional para garantir que esse conhecimento morresse. Mas nós, toda vez que alguém é ressuscitado após parada prolongada, toda vez que mantemos corpos vivos com máquinas, toda vez que reanimamos tecido que estava morto, estamos caminhando exatamente no mesmo caminho que os curandeiros sagrados da 18ª dinastia, e talvez devêssemos perguntar por que eles eventualmente recuaram, antes que a escuridão nos engolisse por completo, antes que pudéssemos testemunhar, em primeira mão, os horrores que ali se escondiam, antes que a própria realidade se dissolvesse. Diante de nossos olhos,
era imperativo: agir rápido e desvendar os segredos que o papiro Harris da necromancia guardava. As 7 chaves, um conhecimento antigo, perigoso, capaz de despertar forças inimagináveis, forças que poderiam consumir o mundo antes que fôssemos nós mesmos a descobrir da pior maneira possível.